Oi, gente, sou eu de novo, doutora Lia Lima, médica endocrinologista, sempre trazendo um assunto importante para a gente estar discutindo aqui no blog e nas redes sociais também. Hoje o assunto é uma informação. Você sabia que durante os treinos a glicemia aumenta? Na verdade, isso era um assunto que não tem muito em livro e a gente acaba descobrindo no dia a dia. Durante esse período que eu estava usando o freestyle, que é aquele sensorzinho que a gente coloca aqui, fica 15 dias, 14, 15 dias com você, e você consegue ficar aferindo a sua glicemia o tempo inteiro. Então, ele é bom porque você começa a entender a relação de todos os seus alimentos, ou a relação de tudo que está acontecendo durante o sono e durante os episódios da sua vida, de como a sua glicemia tá seguindo. E fazendo isso, fazendo o meu segmento, eu observei que imediatamente após o treino a minha glicemia estava maior. E isso é estranho, né? Porque a gente raciocina da seguinte forma: eu preciso me alimentar para ir para o treino. Na hora que eu tô e todo mundo fala que tem risco de hipoglicemia no treino, que a gente não pode treinar sem se alimentar. E de repente eu treinar porque eu gasto energia. E durante o treino, se eu gasto energia, consumo essa energia, era para essa energia, pelo menos a energia em forma de glicose, era para estar reduzida. E eu concordo com você, e isso realmente acontece. Só que isso acontece ao longo prazo, não é imediato. No imediato, as reações são diferentes e a gente acaba tendo uma hiperglicemia. Existem algumas também situações que é bom identificar se você está tendo hiperglicemia no treino, porque você pode tá passando por algumas situações que estão prejudicando o desenvolvimento do treino. Eu vou ficar explicando aqui melhor, passo a passo, para não misturar as informações, tá certo? Bom, então para a gente entender a fisiologia, o mecanismo da relação do exercício físico com a glicose, com o açúcar, com a fonte de energia, é muito importante eu citar três palavrinhas científicas. Como eu vou estar citando três palavras que são científicas, é muito importante que eu explique de forma coloquial para que a maioria das pessoas possam entender. Então, lá vai. Uma delas é a própria glicemia, que a glicemia ela significa a quantidade de glicose no sangue, e a glicose ela é o nome que é dado para o açúcar que se encontra no sangue. É a fonte inicial de energia para a maioria das células do corpo, e quando uma vez que ela está no sangue, a gente chama de glicemia. Quando ela está alta no sangue, hiperglicemia. Quando está baixa no sangue, hipoglicemia. A outra palavrinha científica, e essa é um hormônio, é a insulina. A insulina ela é um hormônio produzida pelo pâncreas, ela é liberada geralmente quando se tem aumentos ou variações na quantidade dessa glicemia, então ela vai ajudar geralmente a baixar a glicemia. Como? Colocando esse açúcar, essa glicose dentro da célula, inclusive das células musculares também. E a outra palavrinha científica que eu vou citar aqui são hormônios contrarreguladores. Hormônios contrarreguladores ou contrainsulínicos, ou seja, ele age o contrário da insulina. Se a insulina ajuda a baixar a glicemia, os hormônios contrainsulínicos ajudam a subir a glicemia. Então, lembrar que na hora que eu for falar de glicose, de insulina e de hormônios contrainsulínicos, eu já dei uma prévia para vocês do que é cada um. Então vamos lá. Na hora que a gente se alimenta e faz a alimentação do pré-treino e imediatamente vai treinar, cerca de meia hora depois, não deu tempo quebrar todo aquele alimento e transformar aquilo ali em glicose. Então, aquele alimento ele é muito importante, mais ou menos uma hora após o treino, porque ele vai estar suprindo de outras formas a necessidade de glicose que vai estar baixa. Durante o treino, se você comeu pré-treino, 10 minutinhos está lá na academia. Esse pré-treino que você consumiu em forma de açúcar, em forma de uma fonte de carboidrato, que seria uma fonte de glicose, não necessariamente precisa ser açucarados, existem várias outras formas de obter glicose de uma forma mais saudável. E então, quando você faz essa ingesta e vai fazer exercício, você tem que entender que você ainda não metabolizou aquele alimento, não digeriu aquele alimento. Mas o corpo, ele tem reservas de glicose no corpo. Então, quando você faz exercícios físicos, você está incentivando o corpo a estar pegando os estoques de glicose e jogando
no sangue para aumentar essa glicemia, porque o músculo precisa dessa glicose. Então, existem duas formas que o corpo consegue ofertar maior quantidade de glicose. Existem, na verdade, três. Um é alimentar, que ainda vamos supor que não está dando efeito ainda. Então, se por acaso ele não estiver dando efeito, quem vai fazer? O fígado, ele tem estoques de glicose em forma de glicogênio. E quando a gente está fazendo exercícios físicos, a gente tem a indução da liberação da quebra desse glicogênio. O glicogênio é quebrado em estruturas menores, que é a glicose, e aí vai aumentar a glicemia sanguínea, que consequentemente a glicose sanguínea, e vai conseguir chegar mais glicose para o músculo. Então, nós já temos um motivo aí de aumentar a glicemia, não é isso? O nome dessa reação no fígado se chama glicogenólise. Existe essa reação que ocorre no fígado durante os treinos e a gente está quebrando os estoques de açúcar que temos no fígado para que o músculo possa consumi-lo. O músculo também tem estoque de glicose, apesar de ser pouco, e se por acaso não veio ainda do alimento essa glicose, ele pode estar consumindo a glicose que está estocada lá. Então, nós temos já duas formas de aumentar a glicose no sangue. E a terceira forma de aumentar são os hormônios contra-insulínicos. Porque durante os exercícios físicos, a gente está fazendo exercícios geralmente que são um pouco maior do que a nossa capacidade funcional. A gente geralmente está fazendo esforço durante o exercício físico. Então, aquilo ali gera um estresse. Geralmente, no seu pós-treino, você não está fazendo exercício, não está sob estresse, então os hormônios contra-insulínicos vão o quê? Diminuir. E aí a insulina vai o quê? Aumentar. E aí a insulina consegue pegar a glicose do sangue e jogar para dentro do músculo para ajudar nos estoques. Então, pós-treino, nós pós-treino tardio, sem estresse, já em repouso, o que é que nós temos? Baixa da glicemia. Então, nós temos a hiperglicemia pós-treino imediata e a hipoglicemia pós-treino tardia. Então, é muito importante você fazer o seu balanço alimentar direitinho, porque se você se alimenta direitinho antes e após o treino, você está deixando o seu músculo com a energia necessária antes, durante e após para ele se recuperar. E aí você consegue desenvolver melhor o seu músculo e desenvolver melhor nos treinos. Bom, gente, eu fiz essa postagem para alertar as pessoas que estão fazendo exercício físico a ter uma boa alimentação, e reiterar aquelas pessoas que não fazem exercício da necessidade do exercício físico. Isso eu falo em todas as consultas médicas. Precisa fazer exercício físico como se fosse remédio, porque ele consegue prevenir muita coisa e trazer saúde, inclusive mental. E também ser um informativo a mais. Se você achou que isso te contribuiu no seu aprendizado, que isso foi legal, dá uma curtida, compartilha, cita o nome das pessoas que estão treinando aqui para elas ver esse videozinho rapidinho. Vamos dividir as experiências aqui embaixo, uma experiência que já teve com hipoglicemia ou hiperglicemia no treino. Um beijo, até a próxima e eu vou estar trazendo mais novidades em seguida.